Meu nome é Cláudia Feuerbach. Hoje eu vou estar fazendo com vocês essa live. Na verdade, a gente tem uma convidada, que é a Jéssica Mirander. Ela teve uma pequena emergência particular e, infelizmente, ela não vai estar conosco hoje, mas isso não vai tirar nada do conteúdo que ela tem, porque nós, na verdade, criamos isso juntas. A apresentação seria feita nós duas juntas. Então, eu espero que eu possa agregar valor para vocês da mesma forma que ela idealizou quando a gente estava fazendo isso juntas, né? Eu vou dar, assim, mais uns 2 minutinhos enquanto o pessoal está chegando, só para falar algumas coisas para vocês. Primeiro, quem não conhece ainda o Gringas Investidoras, isso é um convite que eu gostaria de fazer a vocês. Eu vou até entrar, vou entrar live aqui também no meu Instagram, ao mesmo tempo, até para falar sobre isso. Eu queria convidar... Deixa eu entrar aqui para falar isso, vamos lá. São 3, 2, 1. Boa noite a todos. Esse é uma live do nosso grupo Gringas Investidoras. Se você não conhece esse grupo ainda, não perca tempo. O Gringas Investidoras faz parte do grupo Gringas, que foi formado pela Tati Lucas e pela irmã dela, Daiane Guiar. E é um grupo maravilhoso, onde a gente tem gringas do... O que são gringas? São mulheres que não vivem no Brasil, né? Vivem nesse país, nesse mundo inteiro aí, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia. E nós temos um objetivo muito forte, que é de conectar as mulheres com informação, com coisas importantes para a vida da gente que vive uma vida expatriada, né? E vários grupos se formaram. Um deles é o Gringas Investidoras, para as mulheres que estão interessadas em entender mais como fazer o seu dinheiro crescer aqui nos Estados Unidos, entender como funciona a roda financeira, né? Uma coisa que eu falo muito é que a gente vem do Brasil, às vezes, até com um conhecimento financeiro alto, mas quando a gente chega aqui, a gente tem que lembrar que a gente está num país diferente, que a cultura é diferente, a língua é diferente e alguns conceitos financeiros também são diferentes. Então, o Gringas Investidoras existe para isso, é uma troca de informações, tem várias profissionais lá dentro e nós estamos trazendo a cada mês pessoas novas. Esse grupo hoje é liderado por mim, pela Raíssa Khan, que está aqui conosco, pela Fernanda e pela Flávia. E a nossa missão, o nosso objetivo, a nossa ideia é estar trazendo para vocês sempre alguma coisa importante do âmbito financeiro para ajudar vocês. Eu sei que está tarde, eu sei que está muita gente já em casa, no seu pijaminha e tal, mas quem puder abrir a câmera, eu agradeço, porque senão eu estou vendo um monte de nomes aqui, mas eu não estou vendo a carinha de ninguém, adoraria ver a carinha de vocês assistindo isso. Para você que está aí assistindo a gente no meu Instagram, corre lá no Instagram do Gringo Girls, que essa live está sendo passada, vai ser bem melhor você assistir de lá, porque de lá vocês vão ter acesso também aos slides que a gente promoveu, para tudo isso ficar um pouco mais tranquilo de vocês poderem entender. Enquanto a gente está falando aqui essa introdução, se você quiser botar para mim aí no chat de onde você está, só para a gente ver se está todo mundo aqui nos Estados Unidos, quais os estados que estão representados aqui, eu ia adorar. A Raíssa está de olho lá nos comentários. E se você tiver qualquer pergunta também, por favor, entra lá no nosso chat e faça a pergunta, porque a gente, ao longo dessa live, a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. Tá certo? Bom, 8h06, eu gosto muito de honrar horário, então vamos honrar quem chegou aqui no horário e começar essa live da melhor maneira possível. Vou começar, obviamente, me apresentando. Meu nome é Cláudia Feuerbach e eu sou uma carioca radicada aqui no sul da Flórida. Agora, em outubro, gente, vai fazer 31 anos. Eu já estou aqui há mais tempo do que eu vivi no Brasil. Eu gosto de brincar que eu vim para cá beber, mas ninguém me acredita, não sei por quê, sabe, gente? É coisa da oposição. Mas tudo bem, eu não vim para cá beber, mas eu vim nova. E uma das coisas que eu senti muito quando eu cheguei aqui, além de entender que era uma língua diferente,
de entender que era uma cultura diferente, eu entendi que se eu quisesse ter prosperidade aqui, eu tinha que tentar. Eu me senti numa posição muito privilegiada, porque eu tinha acesso a essa cultura americana e a aprender a língua e acesso à minha. Então, se eu pegasse o que tem de melhor na brasileira e o que tem de melhor na americana, eu podia ter uma vida melhor aqui. E é isso que eu tenho tentado fazer nesses últimos 30 anos que eu vivo aqui. Meu envolvimento com finanças começou, na verdade, depois da crise de 2008. Até então, eu era uma dona de casa, eu cuidava do meu filho em casa, não tinha a ambição realmente de trabalho, de nada assim. Eu gostava da minha vida de caseira, de cuidar do meu filho, de cuidar da minha família. Mas a crise de 2008 foi bem brava, a gente perdeu quase 56% do nosso patrimônio. Naquele ano perdemos quase a nossa casa também. E isso me fez querer entender mais sobre finanças. Foi onde eu vi que se eu quisesse realmente prosperar aqui, eu tinha que entender sobre finanças. Eu só não esperava que o casamento fosse tão forte que me fizesse trabalhar com isso. E hoje eu, obviamente, sou uma consultora financeira. O nosso tema hoje é orçamento e funil financeiro. O que isso tem a ver com investimento? Na verdade, eu sempre brinco, até tenho tentado jogar essa ideia para a Daiane. Eu acho que esse grupo não é só investimento, teria que ser Gringas Finanças, porque não dá para falar só de investimento se você não fala de finanças, realmente, se você não entende de finanças. Se você que está aí ouvindo a gente é como eu, você não teve nenhuma instrução de finanças na escola. Alguém aqui aprendeu sobre finanças na escola? Não, né? Então, se a gente não aprendeu na escola, onde é que a gente aprende sobre finanças? Na maioria das vezes, a gente aprende por observação. A gente tem a tendência de fazer com finanças aquilo que a gente viu os nossos pais fazendo, e nossos pais fazem com finanças aquilo que, na verdade, os nossos avós faziam. E isso é um plano maravilhoso se a gente tem uma família rica, né? Se a gente não tem, a gente tem que começar a procurar outras formas até para poder entender melhor o que a gente vai falar. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para saber de onde esse pessoal está falando. Já vi aqui que tem gente... Nossa, tem gente do Texas, tem gente de Cape Canaveral, gente de Jacksonville. No Instagram tem gente de Boston, North Dakota, Califórnia. Utah, tem gente de Utah. Bem-vinda, Patrícia, que legal. São Francisco, bacana, muito legal, gente. Então, bom, por que a gente vai falar de orçamento? Porque não adianta a gente pensar como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou crescer o meu dinheiro, se eu não souber como gerenciar o meu dinheiro. Então, nós disponibilizamos para as pessoas que estão no Gringas, não só no Gringas Investidoras, mas em todos os Gringas, nós disponibilizamos uma planilha. Alguém que está aqui hoje no Zoom com a gente ou no Instagram, tem essa planilha? Fez o dever de casa que a gente colocou? Só me diz aí, dá um joinha aí para eu saber se vocês fizeram ou não. Eu quero explicar, a Regina disse que fez, legal. Deixa eu falar para vocês por que a gente disponibilizou aquilo. Aquela planilha, na verdade, a ideia, Elisa também fez, legal. A ideia é o seguinte: a gente tem que ver, às vezes, visualmente, onde o dinheiro está indo, para a gente poder saber se a gente quer que ele continue indo para aquele lugar ou não, né? A Velma está dizendo que não tem problema, a gente vai disponibilizar isso novamente para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela. Tá todo mundo vendo minha tela, gente? Sim? Ok. Então, a gente vai falar sobre orçamento e funil financeiro, porque são duas coisas que podem andar juntas, e se a gente aprende a utilizar essas duas coisas juntas, é fantástico o que pode acontecer, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a agenda hoje, a gente vai falar um pouco da importância do orçamento, ou PGP, já vão saber o que é PGP. Vamos aprender alguns métodos importantes nisso. Vamos aprender a importância do funil financeiro. E quando a gente acha essa grana, onde é que a gente deveria alocar esse dinheiro? São algumas coisas que a gente vai falar hoje, tá? Primeiramente, foi muito rápido. Primeiramente, estabelecer um orçamento é a base para uma empresa, é a base para uma família, é a base para tudo que você quer fazer. Por quê?
Quando você tem um orçamento bem estruturado, você vai entender o quanto você tem e o quanto você pode gastar. Nós estamos aqui, a maioria das gringas que estão assistindo essa live agora estão nos Estados Unidos. Nós estamos num país altamente consumista. Então, o que acontece? O americano tem uma expressão que ele fala plastic money, que é a mania que eles têm de usar o cartão de crédito como se fosse um dinheiro de plástico. E, na verdade, gente, o cartão de crédito, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta, ele não é dinheiro, ele é um dinheiro emprestado. Então, se a gente puder aprender a viver dentro do nosso orçamento, é muito melhor. Só que a maioria das pessoas não gosta dessa palavra, orçamento, budget. E eu quero só tirar um pouco isso aí pelo seguinte: se a gente entende como é o nosso orçamento, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O dinheiro é um cavalo selvagem, ele vai para onde ele quer. Quando ele aparece na conta, você está no plastic money que está na nossa carteira e a gente vê uma coisa que a gente quer muito, a gente vai lá e compra e acabou, né? Mas o teu trabalho é colocar rédea nesse cavalo e você vai especificar e determinar aonde você quer que o teu dinheiro vá. Porque com conhecimento você pode fazer isso lindamente para que você realmente tenha todas as possibilidades possíveis de morar no exterior. Porque todo mundo que está nessa live aqui mora no exterior. Vocês vieram para cá por quê? Para pagar conta até morrer? Ou vocês vieram para ter uma oportunidade de vida melhor para vocês e para a família de vocês? Eu acho que esse é um ponto assim muito importante. Então, quando a gente vem para cá pensando que eu quero prosperar, eu quero ter uma vida melhor, se a gente aprender a colocar as rédeas no nosso dinheiro, isso vai ficar bem mais fácil. E foi aí que surgiu o PGP, tá? Porque o orçamento, quando a gente pensa, ele limita, parece que tem escassez. Ai, orçamento, eu só posso gastar isso. Regula, né, a sua vida. Ai, regula, não quero, orçamento é chato. Então, a gente criou, eu e a Jéssica, nós trabalhamos muitos anos numa firma sem fins de lucro, chamada Debt Helper. Naquela época, a gente trabalhava com pessoas que tinham dívida de cartão de crédito, pessoas que estavam perdendo casa, pessoas que tinham problema de falência. Nós ambas somos também conselheiras de crédito e conselheiras de falência. Então, por muitos anos, esse foi o nosso trabalho. E aí a gente criou o PGP naquela época para fazer uma história, né, com as pessoas. Então, não é orçamento, gente. Que tal, ao invés de orçamento, você chamar um plano de gastos pessoais? Ficou mais bonito? Sentiram melhor? Ficou assim um pouco mais leve, né? Então, o plano de gastos pessoais, ele não limita, ele determina o que você quer gastar. Ele não tem escassez, ele tem abundância daquilo que você quer, porque você vai direcionar o dinheiro para onde você quer. E ele não regula nada, ele simplesmente organiza para que você possa tirar a maior vantagem possível do que vocês têm dentro do seu plano de gastos, tá? Então, se vocês quiserem daqui para frente chamar o seu orçamento de PGP, vai fundo, porque às vezes essa pequena mudança de chave assim na mentalidade da gente dá um caldo bom, como se diz por aí, né? E isso, na verdade, é uma questão de mentalidade realmente, faz parte daquelas crenças limitantes que a gente tem, que acha que um budget, que um orçamento foi feito para limitar, quando não, ele foi feito para ajudar a gente a ter uma vida financeira mais farta, uma vida melhor. O PGP, ele mais ou menos, ele se compara, ele se inicia primeiro com o estabelecimento da renda, né? Então, na planilha que eu dei a vocês, lá tem renda, salário 1, salário 2, salário 3. Porque muitas vezes a pessoa não tem só um salário, ela faz um trabalho aqui, de repente ela trabalha part-time aqui, mas ela vende creme à noite ali, ou ela faz limpeza em outro dia acolá, e ela tem despesas diferentes. Então, saber de onde vem esse dinheiro é importante. E aí, geralmente, o seu PGP vai estar com duas coisas bem determinadas. As suas despesas fixas, que são aquelas que não mudam, independente do consumo, né? Estou falando aí o quê? O teu carro que você paga, o teu seguro, o teu mortgage ou o teu aluguel.
e as despesas variáveis que mudam de acordo com o consumo. Então, telefone, gás, gasolina mesmo, coisas que, dependendo de quanto você gasta, elas podem aumentar ou diminuir, correto? Mas isso seria muito simples se o PGP fosse só aí. Como é que a gente tem que olhar isso? Primeira coisa, a gente tem que olhar o seguinte: a maioria das pessoas, não vocês que estão assistindo essa live, tá, gente? A maioria das pessoas faz o seguinte: essas pessoas, elas pagam as contas todas e, se sobrar alguma coisa, elas alocam para o futuro. Quando é que sobra, gente? Alguém levanta a mão aí, sobra? Não, né? Não sobra por quê? Porque não houve um planejamento. Porque simplesmente você vai gastar, vai gastar, vai gastar, como diz o brasileiro, empurrando com a barriga, e não vai ter. Então, existe uma regra que se chama Pague a Você Primeiro. Essa regra, ninguém sabe ao certo onde ela apareceu, mas um livro bem clássico, que eu altamente recomendo, se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro desse cara chamado George S. Clason. Ele foi publicado pela primeira vez, gente, em 1928. Então, é um livro super antigo. Mas se eu disser a vocês como esse livro é atemporal, é incrível. Os princípios básicos de finanças estão nesse livro. É um livro fininho, é um livro fácil de ler, tem no Amazon, então se você gosta de ler, eu altamente recomendo. Mas esse segredo tem o poder de mudar a sua vida financeira. Por quê? Porque, primeiro, você vai aprender a viver abaixo do que você ganha. Então, você vai viver com menos dinheiro do que você ganha. Então, consequentemente, sempre vai sobrar alguma coisa. Porque se você receber um dinheiro, se você tem 2 trabalhos ou 3 trabalhos, se você se acostumar a tirar um percentual daquilo toda semana e alocar para o teu futuro e aprender a viver com o que sobra, tudo vai mudar na sua vida, tá? E tudo mesmo, eu estou falando isso por experiência própria de uma pessoa que quase teve que pedir falência lá em 2008 e eu tive que me reinventar, minha família, eu, meu esposo, das cinzas para entender como a gente poderia fazer isso para se reerguer novamente. Então, a primeira coisa é pagar você primeiro. A segunda coisa é entender o seguinte, e a Raíssa falou isso muito bem na primeira live que ela fez conosco. Não existe milagre, gente. Não existe investimento que você vai jogar o dinheiro hoje e amanhã você está milionário. Isso não existe. É igual a pílula para emagrecer. Não adianta que você botar uma pílula hoje e amanhã tu vai estar magro. Existe um tempo que você tem que passar para fazer aquele trabalho. E assim também é com o dinheiro. Então, se você aprender que frutos você colhe ao longo do tempo e se acostumar com essa ideia, vai ficar mais fácil. E cultivar o hábito do longo prazo. Então, tem certos investimentos hoje que você vai fazer e, de repente, vai ter um movimento mais rápido dele, mas, obviamente, quanto mais rápido você tiver retorno, mais arriscado esse investimento é. Então, todo investidor esperto faz o quê? Ele aloca em diferentes cestas para que você possa fazer isso que você quer fazer, mas fazer um pouquinho em cada cesta. E assim você vai estar com muito mais coisas para poder realmente conseguir fazer uma vida financeira melhor aqui. Depois que você aprendeu a se pagar primeiro, existem 2 métodos que eu queria passar para vocês aqui. Esses métodos, o primeiro deles, a gente ensinava, eu e a Jéssica, na época que a gente tinha, quando a pessoa pede falência, existem 2 cursos que ela tem que fazer, um antes de pedir e o outro depois de pedir. Esse depois de pedir se chamava o curso do devedor, né? E era um curso, basicamente, que ensinava a pessoa a se reinventar e a aprender a usar a vida, a viver sem o cartão de crédito, né? Que uma vez que ela fez a falência, não tem mais cartão. Então, a técnica do envelope é uma estratégia de organização financeira muito antiga. Ela foi feita lá no Japão há milhares de anos e se tornou muito conhecida aqui por causa do Dave Ramsey. Ele usa muito essa técnica nos cursos dele. Eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente, porque na época que nós trabalhávamos na Debt Helper, nós fazíamos os cursos de falência, e o David Ramsey tinha um curso que ele recomendava, ele tinha o curso dele, ele falou com o curso dele e passou a recomendar o nosso. Então, nós fizemos uma parceria. E eu tive a chance de conhecer ele lá no Tennessee, na casa dele, foi muito legal. Uma pessoa bastante inteligente, eu não concordo com tudo que ele fala, mas a maioria das coisas são coisas legais.
E essa técnica do envelope é muito legal. Isso consiste no que exatamente? Ela consiste em você separar todos os meses o dinheiro que você recebe em envelopes diferentes que vão representar categorias diferentes de despesas. A técnica do envelope não é para ninguém usar a vida inteira, tá? Porque ninguém vai aguentar usar isso a vida inteira. Mas é uma técnica que você deveria fazer de 3 a 4 meses para você adquirir o hábito, tá? E o segundo método é o Profit First, e eu vou falar sobre ele já já, mas eu queria primeiro entrar um pouco nesse do envelope para vocês entenderem. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem sonho e a gente tem objetivo, né? Então, o envelope funciona assim, ó. Existe uma carteira, essa carteira está à venda no Amazon. Ela é uma carteira que tem vários envelopes dentro e você pode numerar dentro, botar o label do que você quer. Então, esse sistema consiste em você determinar quanto dinheiro você quer colocar no seu, por exemplo, eu quero botar para sair, eu vou botar $200 por mês. Pronto, eu só posso gastar $200. Então, como é que você vai controlar isso? Se você deixar na conta, as chances são que você vai passar o teu plastic money e você não vai controlar. Mas se esse dinheiro estiver na tua carteira, você vai sair com teus amigos, com tuas amigas. Tem quanto? Tem $200. No final de semana seguinte tem quanto? Tem 50. Você sabe quanto você pode gastar. No terceiro, você gastou demais, você abre lá e não tem nada. O que você faz? Você não sai. É simples assim. É você seguir isso ao pé da letra por 4 meses para você adquirir o hábito de entender aquilo e poder fazer. Eu tive um caso de uma pessoa, já depois que eu saí da Debt Helper, trabalhando aqui com consultoria financeira, eu fui fazer a consultoria com ela e ela disse para mim que o sonho dela sempre foi fazer ela não tinha seio nenhum e ela queria ter seios bonitos, grandes, e o sonho dela era fazer uma apuração. Mas não, ela trabalhava, o dinheiro não sobrava. E quando eu ensinei para ela essa técnica, ela alocou dinheiro lá para sair, o dinheiro. Eu não estou falando dinheiro de conta, tá, gente? Estou falando dinheiro de coisas extras que você quer fazer. Então, pode ser dinheiro para sair, dinheiro da roupa, o dinheiro da unha, o dinheiro do cabelo. Tá tudo alocado nesses envelopezinhos. E um dos envelopes ela botou lá meus peitinhos. Ela escreveu no envelope dela, meus peitinhos. Tudo bem. Eu sei que essa moça trabalha com limpeza e realmente ela fazia muito dinheiro, mas também da feita que ela fazia, ela gastava. Em menos de 3 meses, ela me mandou uma foto pelo Instagram com o envelope dela aberto, com aquela pilha de dinheiro, notas de 100, um monte de notas de 100, e ela falou, Cláudia, consegui, já marquei minha cirurgia, não estou nem acreditando, blá, 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 blá. E ela fez um sonho dela, que era, nesse caso, fazer a cirurgia plástica dela, porque ela adotou esse sistema para se organizar. Hoje, ela não usa mais os envelopes, mas hoje ela já aprendeu até onde ela pode ir em cada categoria. E é isso que o envelope quer mostrar para vocês. Então, se vocês não querem, essa carteira aí eu acho que custa $15 ou $20, uma coisa assim. Mas se você não quer gastar dinheiro, tudo bem, usa envelope comum, mas aloca para as despesas que são variáveis. Eu não estou falando para fazer isso para telefone, gás, nada disso. Isso aí você já sabe quanto é, você vai pagar. Mas e o dinheiro que sobra para essas coisas extras que a gente faz? É o cabelo, é a unha, é sair com as amigas, é fazer viagens, talvez... Eu sempre fiz, quando eu fazia essa coisa do envelope, eu sempre botava uma conta para o Natal. Eu botava um X por mês para o Natal, porque quando chegava no final do ano, eu estava com aquela grana na minha mão, nunca paguei nada em cartão para Natal, porque eu já tinha o dinheiro alocado. Mesma coisa com as minhas férias. Então, todo ano eu queria fazer umas férias e eu identificava. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para Bing. Quanto vai custar? $5.000. Então, $5.000 divididos por 12, quanto dá? Aquilo era uma prestação que eu assumia comigo mesma, no meu envelope, e assim meus sonhos foram se realizando por esse planejamento, tá? Então, esse é a técnica do envelope. A segunda técnica é um pouco mais, como é a palavra, um pouco mais rígida, ela é um pouco mais, eu diria que ela é para as pessoas que já têm um controle melhor do seu dinheiro, tá? Essa segunda técnica, na verdade, veio de um livro chamado Profit First.
Esse livro é de um cara chamado Michael Milovitz, acho que eu falei o nome dele certo. Mas ele oferece, em vez de você calcular o seu lucro do seu business, do que você faz, com base na diferença entre vendas e despesas, que é o que normalmente a gente faz, ele sugere calcular as despesas a partir da diferença entre as vendas e o lucro. Ou seja, primeiro você pega o lucro e em seguida você vai descobrir como cortar a despesa. E ele tem um método super interessante, tá? Que é esse aqui, ó. Esse é o livro, tá? Eu tenho esse livro, eu tenho um resumo desse livro em português, em PDF. Eu vou colocar disponível lá no grupo Gringas Investidoras. Então, se você não faz parte do grupo ainda, aproveita agora e faça parte do nosso grupo, porque aí você vai ter acesso a esse PDF, tá? Mas ele está em português e eles fizeram uma versão bem simplificada, porque o livro é grande e, na verdade, não precisa ler, tá? Porque a base dele está aqui explicada nisso aqui. Você vai ter o depósito, o que ele diz para a gente fazer é fazer contas diferentes para essas coisas. Então, a alocação, o percentual vai depender de família para família, vai mudar, né, de família para família. Mas o que ele fala é você botar uma conta, você vai botar o lucro, a outra você vai botar o teu salário, a outra é a conta dos teus impostos e a outra é a conta das despesas que você tem que fazer em geral. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de cálculo, esse tipo de alocação em contas diferentes, o teu business, entre aspas, a tua vida financeira roda de uma maneira muito interessante. Eu adotei esse método há mais ou menos 5 anos atrás, por causa da Jéssica, que não está aqui. Foi ela que me trouxe o livro e juntas a gente leu e eu achei fantástico e realmente fez uma diferença muito grande. Quando você, então, tem um business mesmo, aí faz mais diferença ainda, gente, porque você aprende a olhar de uma forma diferente para o lucro que vem para a tua empresa, ok? Então, essas são 2 técnicas que eu acho fantásticas da gente fazer. A terceira coisa que a gente vai falar é em relação às metas, né? Então, as metas, isso é uma coisa que já foi muito falada, mas é muito importante quando a gente está falando de dinheiro também, né? Quando a gente estabelece metas, tanto para a área pessoal quanto para um projeto, né, comercial, para um trabalho que você tá falando, a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você quer ir. Porque você pode ser uma pessoa fantástica, você pode ter 1000 ideias na sua cabeça, mas se você entra no carro com destino, eu estou aqui em Orlando, eu quero ir para Miami, eu sei que eu quero ir em Miami na casa da Maria. Se eu não souber o endereço da Maria, só souber que é Miami, eu vou chegar lá? Não. E assim é com as metas. Você tem que ser claro e específico naquilo que você quer. E aí existe o que eles chamam esse acrônimo, né, de SMARTs, para a gente poder entender como a gente faz essa configuração, tá? Então, as metas têm que ser, primeiramente, específica. O S aqui seria de specific, né? Específico. O que exatamente você quer? Coloca numa frase, o que é que tu quer? Tem que ser mensurável. O que vai te dizer que você chegou nesse objetivo? Qual é a regra de medida que você vai saber que você chegou lá? Tem que ser atingível, tem que ser uma meta realista. Eu não posso, por exemplo, começar um trabalho part-time e falar assim, eu quero fazer $50.000 por mês. Vai dar certo? Provavelmente não, né? Então, as metas também têm que ser realistas. Tem que ser relevante, tem que haver importância, né? Tem que haver um propósito. Eu falo isso muito quando estou treinando as pessoas também do meu time, eu explico muito sobre a importância de você ter um propósito. Então, a tua meta tem que ser relevante para você, porque vai existir, em qualquer meta que você tenha, financeira ou não, vão existir dias que você não está afim de fazer, gente. Vai existir dias que você não está com saco de fazer a atividade que você sabe que tem que fazer para atingir aquela meta. Então, se você não tiver um objetivo, uma meta importante, relevante para o seu coração, não vai. Essa que é a verdade, não vai. Então, é aquela coisa que eu sempre dou exemplo assim, se acordou na segunda-feira,
meio de ressaca no final de semana, não está muito afim de trabalhar, mas você sabe que aquele dia tu tem, sei lá, 5 clientes para ver, e aqueles 5 clientes do nada cancelam. Aí você ia fechar alguma coisa com um produtor lá e o cara cancelou também. O outro resolveu que não ia fazer. Então, um monte de coisas começa a acontecer e o teu objetivo, né? A meta do que você quer vai desvaindo e você vai desanimando. Isso não acontece se você tem uma coisa relevante para você, um propósito relevante, porque aí você vai levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E é assim que a gente consegue ter sucesso em qualquer coisa que a gente quer. E a última e a mais importante, talvez, é que tem que ser temporizável. Em quanto tempo você quer alcançar isso? Porque não pode ser uma coisa que eu quero isso aqui, X, eu quero essa coisa X, e o tempo é ilimitado, porque aí não tem meta, aí não tem vontade, aí não tem o tesão de você fazer o negócio. Tem que ter uma meta com o tempo. Olha, eu pretendo fazer isso nos próximos 6 meses, ou nos próximos 3, ou no próximo ano. Por exemplo, tem muita gente que a grande meta é o quê? Comprar sua primeira casa, né? Então, para comprar a primeira casa, quais são as coisas que você tem que fazer? Depois que você der um jeito no seu orçamento, no seu PGB, você vai fazer o quê? Vai alocar talvez um dinheiro mensalmente dentro do seu orçamento, que vai ser o dinheiro que você vai usar para o teu down payment, para a tua entrada na tua casa, certo? Então, se você tem isso na sua ideia, qual é a casa que você vai comprar? Nossa, eu acho que a primeira casa é aquela ali que eu quero, está custando, sei lá, exemplo, US$ 300.000. Eu sei que eu preciso de 10% para colocar de entrada, então meu goal hoje vai ser ter esses US$ 30.000. Como eu vou chegar lá? Então, essas metas têm que ser pensadas nesse acrônimo aqui: específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporáveis, tá? Quer dizer, tem que ter um tempo marcado ali para você. Tem vários tipos de goals, né? Então você pode, eu acho que tem coisa no chat aqui. Carteira do envelope é maravilhosa. Ah, é maravilhosa mesmo, gente. Muito, muito boa. Aqui a nossa líder Raíssa colocou o link também do Gringas Investidoras. O pessoal que está me assistindo aqui na minha live, corre lá no Gringas Girls, na página do Gringas Girls, que essa live está passando lá, e lá as meninas estão botando o link do grupo para vocês entrarem e fazerem parte desse grupo fantástico, tá? Mas vamos falar então de metas, do tipos de gols, tipos de metas. Você pode ter metas de curto prazo, que são metas com dinheiro menor, né? Até talvez abaixo de US$ 500 são roupas diferentes, você quer comprar uma bicicleta, uma TV, sei lá, um fim de semana na praia, um show bacana que você quer ver. Isso é uma meta de curto prazo, uma meta que provavelmente, se você fizer direitinho, você vai alcançar ela rapidamente, né? As metas de médio prazo, eu colocaria aqui entre 5 e 10 mil dólares, pode ser férias na Disney, uma reforma na casa, uma joia, um computador, sei lá, uma viagem ao Brasil. Então, qualquer coisa que seja importante, eu acho que no fundo, é aquela coisa de ser uma coisa realmente importante para você, para essa meta valer a pena e você entender o porquê que você tem essa meta, tá? E, obviamente, as de longo prazo, acima de 10 mil, que seria um carro, entrada para uma casa, uma jacuzzi, uma viagem para a Europa, alguma coisa que te diga lá no gut feeling seu que aquilo é importante para você, que você quer fazer aquilo e que isso é uma coisa que você gostaria de realmente de ter. Porque quando você coloca uma meta no dinheiro, né, um nome daquilo que você quer, adquire uma importância diferente na sua cabeça. E provavelmente as chances de você alcançar aquilo vão ser muito maiores, porque ela existe por trás disso uma coisa importante que é o teu desejo, que é o teu propósito em relação àquilo que você quer. Bom, tudo bem. Fizemos, então, um orçamento. No dever de casa que eu dei sei lá, um mês atrás, e temos falado isso bastante, na planilha que a gente deu para vocês lá no Grupo Gringas Investidoras, a planilha veio, né, com o income, né, o salário, 3 linhas para o salário, 3 salários diferentes, e 3 meses. Por que eu coloquei isso?
Porque a ideia dessa primeira planilha, é isso que eu faço com o cliente quando ele senta comigo, é olhar os 3 últimos meses, não da tua cabeça. Ah, eu acho que eu gastei isso, eu acho que eu gastei aquilo. É você pegar o teu extrato bancário, o teu extrato de cartão de crédito, seja lá o que for que você usa, né, para pagar suas coisas, e olhar linha por linha e botar nesse orçamento, botar no seu PGB lá. Ah, eu gastei. Eu tive uma menina essa semana, até uma cliente lá da Regina, de Virginia Beach, uma jovem de 20 e poucos anos, 23 anos. Ela fez esse trabalho e ela chegou comigo na próxima reunião e falou assim: Cláudia, eu não acredito que eu gastei US$ 500 no Starbucks. Eu falei, amiga, em 3 meses? Ela falou, não, Cláudia, no mês só. Eu falei, menina, tu já imaginou gastar US$ 500 em café? Por que que ela não sabia? Porque ela simplesmente estava indo e né? O cartãozinho vai lá, e aí você não vê, você gasta, né? Então, se você tem esse controle, fica muito mais fácil. Então, o dever de casa foi colocar os 3 últimos meses para que você veja a oscilação que você teve entre um mês e outro e para você ver se aonde o dinheiro está indo é onde você quer que ele vá. Muitas vezes a pessoa faz esse trabalho e ela descobre que no final essa planilha toda prontinha, no final dá lá o valor que você tem, né? E dá lá também o valor que sobrou ou que não sobrou. Isso é a maior surpresa da maioria das pessoas que fazem isso. Quando ela vai olhar, ela fala, meu Deus, não está sobrando nada. Ou então ela olha ali embaixo, nossa, sobrou US$ 2.000. Onde eu botei esse dinheiro? Entende? E aí, é aí que entra o funil financeiro, tá? O funil financeiro, na verdade, é uma metodologia de gestão usada muito em empresa para auxiliar a visualização e controle do fluxo de dinheiro dentro de um orçamento. Só que a gente descobriu que fazer isso para o orçamento pessoal ajuda demais também, tá? Ele vai te ajudar a identificar todas as etapas, né? Onde você está colocando o teu dinheiro, desde a entrada da receita até a alocação de despesa e os seus investimentos. E se você realmente souber usar esse funil de uma maneira correta, você pode encontrar dinheiro dentro do seu próprio orçamento. Isso é o segredo do funil financeiro, isso é o objetivo do funil financeiro. Então, eu vou dar para vocês agora alguns exemplos práticos, tá? Vamos lá. O funil financeiro vai entrar tudo que tira dinheiro do seu bolso. Gastos variáveis, gastos fixos, os seus financiamentos, seguros, os free trials, tá? E aí, depois que você colocar tudo ali, a gente vai fazer uma análise objetiva. A primeira pergunta é: isso é essencial? Porque se não for essencial, gente, o que a gente faz? Ó, pum, 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 corta, né? Agora, se for essencial, será que eu posso reduzir? Será que eu posso trocar? Será que eu posso controlar? Então, eu vou dar alguns exemplos muito interessantes. Meu esposo e eu, por exemplo, a gente ama ver um filme, mas não que a gente goste de sair ao cinema, a gente gosta muito de assistir filme em casa. Então, quando eu fiz isso a primeira vez, já quase 10 anos atrás, a gente gastava mais ou menos US$ 250 na Comcast, que é uma rede de cable, né, que tem aqui no sul da Flórida. Quando eu vi isso, eu falei, putz, 250, eu acho que a gente pode fazer melhor nisso aqui. Eu liguei para lá, tirei um monte de canal inútil que a gente nem assistia, tá? Deixei o mínimo possível, e na época, e a Globo, porque minha mãe estava comigo, eu queria que ela tivesse a Globo disponível. Então, o mínimo possível ficou US$ 50, mais 20 e poucos da Globo, US$ 70. Então, aquela conta de 250 que eu pagava, passou para 70. Mas espera aí, Cláudia, não tem filme agora, como é que você assiste o filme? Aí eu falei, bom, vou ver a tal do Netflix. O Netflix, na época, era US$ 13, né? Então, aquela conta de 70 foi para 83. Eu consegui ainda achar, dos 250, tirei 83, o resto foi dinheiro que sobrou, correto? Nessa mesma pegada, eu fiz também a troca do meu provedor de celular, que na época era AT&T, eu passei para T-Mobile, economizei US$ 100 por mês, e na época a T-Mobile estava dando Netflix de graça por toda a vida. Aí aqueles US$ 13 que eu estava pagando também, ó, foi US$ 100 do plano, mais 13 do Netflix, que voltou para o meu bolso, correto? Então, se você fizer esse tipo de trabalho, você pode achar muito dinheiro. Um outro exemplo bem prático é seguro de carro.
todo mundo tem que ter seguro de carro, correto? Normal. Então, você tem que pagar o seguro. Normalmente, a gente faz uma pesquisa, acha o melhor seguro que tem e faz. Aquele seguro demora 6 meses, ou então demora 1 ano, e aí você tem que renovar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que não tem muita gente com a câmera aberta aí, mas vamos perguntar uma coisa aqui. Quem aqui, depois que já escolheu o seguro, depois de 1 ano, vai lá e vai fazer de novo essa pesquisa? Alguém faz? Bota aí no chat. Duvido, não faz. Simplesmente você vai receber aquela carta, ó, vai vencer teu seguro, tem que renovar. É uma coisa obrigatória, você sabe que você sai sem seguro, tu vai pagar uma multa, você simplesmente resolve renovar. Mas está aqui um grande segredo que eu aprendi com uma agente de seguros de carro. Ó, todo mundo falou, não pesquiso, tá? E ele falou nunca, a outra falou, eu também não, a Ivete falou, eu também não. Então, a gente não faz. Mas olha só o que eu aprendi com uma pessoa que trabalha só com isso. Ela falou para mim o seguinte, Cláudia, as seguradoras trabalham dessa forma, tá? Quando tem algum lugar lá, algum zip code que não está vendendo muito, eles abaixam o preço bastante naquele zip code, tá? Você não sabe disso, né? Mas você está fazendo a pesquisa. Aí você faz a pesquisa, ó, meu zip code está barato aqui, aí você vai e compra aquele seguro. E aí você abaixa 50, 100, às vezes até $150 por mês. Gente, $150 por mês são $1.800 por ano. É dinheiro, né? Qualquer dinheiro é dinheiro, mas é dinheiro, né? Então, o que acontece? Se a gente sabendo disso, essas corretoras de seguro de carro, elas fazem esse trabalho para a gente, gratuitamente, você não tem que pagar nada. Eu ligo para mim, eu falo, Paula, vê aí para mim, qual o melhor seguro? Ela dá uma pesquisada, Cláudia, no momento esse aqui. Ou então ela vai dizer, seguro que você tem que é o melhor. Mas na maioria das vezes você consegue trocar. Então, isso é uma dica bem legal, uma dica simples, tá? Que é muito, muito legal para você poder saber que isso existe. Outra coisa que acontece muito, free trials. Esse aqui, mulher, então, a gente cai nessa pra caramba. Acontece um negócio lá, ó, é free por 30 dias. Aí você pensa assim, pô, vou pegar, porque é de graça, né? Depois, se eu não gostar, eu vou e cancelo, tudo bem. Você cancela? Nem você, nem a torcida do Flamengo, tá, gente? Ninguém cancela. A gente esquece. E aí, quando você vai olhar, tu tem lá $10 de um, 15 de outro, 20 do outro. Eu já peguei uma cliente com mais de $150 pagando de subscriptions de coisas pequenas que ela iniciou e que ela nem usa mais. Isso acontece demais. E o Warren Buffett sempre, ele tem 2 regras para dinheiro, né? Vocês sabem, o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, as 2 regras dele são fantásticas. A primeira é, nunca perca dinheiro. Essa é fácil. A segunda é um pouco mais difícil, anota aí para não esquecer. Nunca se esqueça da primeira regra. Ele é muito engraçadinho, mas é exatamente o que ele fala. Não perca o seu dinheiro. Olha para onde o seu dinheiro está indo. Entende? Eu tive uma situação, meu filho já está grande, mas meu filho tinha 6, 7 anos e ele queria um desses jogos que tem online. E custava $60. Eu achei aquilo caro, mas eu falei, meu filho, tá, eu vou te dar, porque é teu aniversário, eu vou te pagar essa subscription aqui por 3 meses, depois a mamãe vai tirar, tá? Tá bom, mãe. Ficou tudo feliz, foi lá brincar. O tempo passou. Passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. A Cláudia lembrou? Ela lembrou, por acaso, de cancelar o negócio? Não. Aí eu olhei lá, o que são $60 saindo aqui? Eu falei, meu Deus, foi João Gabriel, meu filho, vem cá, ó. Mamãe falou para você que era 3 meses, eu pisei na bola aqui e deixei, mas eu agora vou ter que tirar. Aí meu filho olha para mim com a cara mais inocente do mundo. Do que você tá falando, mãe? Eu falei, do jogo que tu queria que ele... Ih, mãe, eu já não jogo isso há meses. Pensa na raiva da mãe. É culpa dele? Não, é culpa da mãe, que deixou o dinheiro sair sem olhar para onde ele estava indo e não teve o controle. Então, gente, pode parecer uma coisa pequena, pode parecer uma coisa bem boba, mas é uma coisa que realmente dá super certo, tá? Se você for uma pessoa super organizada, e aqui tem gente, a Carolina está falando que ela olha, que ela tira, que ela faz, isso é ótimo, mas a maioria das pessoas, a torcida do Flamengo não é assim. As pessoas não são organizadas. Então, essa live hoje é para ajudar vocês a entenderem como é importante vocês se organizarem. Querem investir? Querem botar o dinheiro de vocês para crescer?
primeiro tem que aprender a controlar o que você tem hoje. Se você aprender a controlar o que você tem hoje e aprender que você pode achar dinheiro do seu próprio orçamento, muita coisa boa pode acontecer. A minha experiência quando eu faço isso, eu digo assim, você pode fazer isso sozinha? Pode. Dá para fazer? Dá. Mas é muito melhor quando você faz com um profissional, que o profissional não tem uma coisa que você tem, que é emoção atrelada ao seu dinheiro. Todo ser humano tem emoção com o dinheiro. E o dinheiro, gente, é uma energia que deveria ser vista como uma energia matemática, foi feito para trazer coisas boas para o mundo, para rodar o mundo bem e dar abundância para todo mundo. É para isso. Mas ele é para ser visto com lógica e matemática, nunca com emoção. Então, às vezes, é mais fácil fazer isso com uma pessoa, né, capacitada, um profissional qualquer capacitado que possa fazer isso, porque ele vai ter uma visão de fora. Normalmente, eu acho entre 400 a 600 dólares no budget dos meus clientes. Eu já tive um lá da terra da Raíssa, lá que o povo lá onde ela mora é um povo mais rico, né? Eu já achei quase 2 mil dólares no budget de um cara. Em coisas bobas que ele não estava vendo que estava pagando. Então, gente, é essencial. Pode reduzir, pode trocar ou pode controlar. São coisas que todo mundo deveria estar olhando dentro da sua estrutura para poder entender como você pode fazer isso funcionar melhor para você. Eu não sei se tem alguma pergunta, a gente está quase acabando. Aí é o seguinte, então vamos lá. Aonde agora eu vou colocar esse dinheiro achado, né? Então, a primeira coisa, as duas coisas mais importantes que você tem que fazer é a reserva financeira, que tem que ser de 3 a 6 meses da sua despesa. Então, matemática simples, que eu sou loura, eu gosto de usar a calculadora, tá? Então, vamos lá. Matemática simples. Faz de conta que você gasta 1.000 dólares por mês, tu tem que ter de 3 mil a 6 mil dólares alocado em algum lugar que renda alguma coisa. Hoje, a gente ainda tem, eu não sei por quanto tempo isso vai ficar, mas hoje a gente tem a Raiza, que é as contas de High Yield Savings Account, que está te dando 4,40%, 5%. Elas são contas que dão liquidez, ou seja, você tem acesso àquele dinheiro a qualquer momento. E reserva financeira, você tem que ter acesso a qualquer momento. Porque uma pandemia acontece, porque você ficar doente e não poder trabalhar, acontece. Então, essa é a grande importância. A segunda grande importância é você pagar a dívida. E não tem esse negócio, preciso pagar primeiro a dívida ou faço a reserva primeiro? Você pode fazer os dois, um pouco de cada vez. Mas a importância é você colocar isso num papel, para você poder entender como isso vai fazer. Depois, fazer o teu plano de aposentadoria. A gente vai ter daqui a 2 meses uma pessoa que vai vir falar só sobre isso. Eu não vou passar hoje falando sobre isso. Mas você pode fazer um Roth IRA, você pode fazer um IRA, você pode fazer uma anuidade, você pode fazer um plano indexado. Tem milhões de coisas que você pode fazer e a gente vai aprender mais isso daqui a 2 meses. Mas o importante é já alocar agora. Porque, gente, uma coisa é muito certa. O tempo, ele vai passar, você querendo ou você não querendo. Isso é fato. A diferença vai ser o que você resolveu fazer hoje, né? Uma vez eu fui numa igreja fazer uma palestra e o pastor falou para mim uma coisa que eu achei tão engraçada, eu passei a usar. Ele falou assim, não adianta o cara ir lá chamar o povo todo para fazer o churrasco lá na sua casa, Cláudia, na Flórida, e tá aquele calor do cão, né? E o cara mora lá há 10 anos e ele fala assim, nossa, que calor! Poxa, por que não tem umas árvores frondosas aqui, né? Tô aqui há 10 anos. Pô, não tem árvore frondosa, meu amigo, porque há 10 anos atrás você não plantou nada, certo? Agora, qual é o segundo melhor momento para você plantar, se você não plantou há 10 anos atrás? É hoje. Então, começar hoje. E esse começar, realmente, é começar de onde você puder, nem que seja com 50 dólares por mês, mas é começar alguma coisa hoje. E a outra coisa que é muito importante, lembra que eu falei que que o dinheiro é um cavalo selvagem? Então, a gente tem que revisar o nosso funil financeiro a cada 6 meses. Eu já faço assim, a minha vida financeira é assim, ó. Janeiro, eu reviso. Quando chega em agosto, eu reviso novamente. Eu aproveito janeiro para revisar meu funil. Eu aproveito para fazer meus exames de médico uma vez por ano. Tudo eu faço no começo do ano. E no meio do ano, eu dou a revisada novamente de 6 meses para ver se o dinheiro não escapou para algum lugar que eu não vi. E o que isso fez na minha vida?
Isso fez com que eu pudesse ter muito mais controle e escolha de onde eu quero que meu dinheiro vá. Eu acho que isso é fundamental para todas nós aqui. Eu acho que se você chega nesse país, que você está num país, acho que a maioria aqui está nos Estados Unidos, nós estamos no país da abundância, um dos países mais fortes do mundo, um país da oportunidade. Você só não consegue se você não quiser. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ter em mente. Não adianta ficar pensando só onde eu vou botar, qual ação que eu vou botar meu dinheiro, isso, aquilo, outro, se você não tem um controle mínimo do que é seu em casa, que começa com o teu plano de gastos pessoais. Eu acho muito mais legal chamar ele assim, tá? É mais bonito do que orçamento, tá? Aliás, quem inventou isso foi a Jéssica. Eu dou a ela o crédito, que foi ela quem inventou isso. É uma pena ela não ter podido estar aqui com a gente, mas vocês vão ter oportunidade de conhecer. Ela vai voltar no futuro para falar sobre crédito. Ela é uma especialista de crédito, assim como eu, e eu vou trazê-la no futuro aqui para ela falar com a gente um pouco sobre crédito, como é que você consegue subir seu crédito, essas coisas mais. Mas, gente, hoje, por hoje é só. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui no chat ou no Facebook, mas se tiver, eu estou aqui para responder. De novo, se você não participa ainda do nosso grupo Gringas Investidoras, me faça esse favor, não perca mais seu tempo. Vai lá, a Raíssa já colocou ali o link do grupo, entra agora, porque lá está cheio de profissionais fantásticos. A gente teve uma live semana passada, a Caroline está até aqui, a Caroline é a rainha do cashback, ela deu uma aula fantástica explicando como salvar dinheiro dentro do seu orçamento. Eu vou trazer uma outra profissional que se chama Karen, ela faz a Cupolândia, ela é a rainha dos cupons. Ela tem um troço, assim, eu saí com ela uma vez para fazer uma live com ela, que eu queria ver como era, e ela tem um livro assim, gente, é uma outra língua. Ela abriu um livro dessa grossura, cheio de cupom dentro, e ela sabia exatamente o que ela tinha que pegar, tá? Nós saímos do Publix com um carrinho lotado de coisas e ela pagou $12. A minha boca caiu no chão, assim. Então, eu vou trazer também a Karen aqui para dar uma aula especial para vocês sobre isso. Mas a nossa ideia aqui do Gringas Investidoras é realmente trazer informação para vocês de tudo que a gente pode a respeito de finanças, desde as coisas mais. A gente vai ter um Financial Advisor, acho que daqui a 3 meses. Essa Financial Advisor vai vir falar de outros tipos de investimentos. Eu ontem à noite estive em Orlando, no network, e conheci um cara fantástico que tem um grupo também de Wall Street maravilhoso. Já estou pensando em convidar ele para vir falar com a gente também. Então, assim, a gente está sempre procurando pessoas de nível. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá, gente? Dinheiro, não dá para ficar pegando a instrução ali com o Zé da padaria, tá? A gente tem que pegar instrução com pessoas que tenham um background qualquer dentro da área para poder saber o que elas estão falando. E a gente se preocupa muito com isso lá no Gringas Investidoras, de realmente trazer profissionais licenciados, profissionais que têm autoridade dentro do que eles falam. Alguma pergunta para mim aí, Raíssa, em algum lugar? Não, o pessoal está agradecendo aqui, desculpa, no Instagram, agradecendo pelas informações, agradecendo pela live, aqui no chat também. Peraí que está surgindo uma pergunta da Sabrina, mas até agora parabéns pela live, estou adorando essas Maravilha. lives, muito obrigada pelas Eu quero agradecer informações. muito para a Daiane e para a Tati, que abriram esse canal para a gente poder falar sobre isso, que é fantástico. Eu tenho gratidão muito grande, viu, meninas, por vocês terem aberto isso para a gente, porque eu acho, meu desejo sempre foi agregar muito valor na área financeira para a nossa comunidade, e isso está sendo um canal incrível. Então, gratidão, Daiane, de verdade. Gente, eu vou dar um alô para vocês aqui, um tchau, tchau na minha live aqui do Instagram. Já falei, me encontra lá no grupo Gringas Investidoras. Eu não tenho o link aqui agora, mas corre na página do Gringa Girls Oficial, que lá está o link. Eu espero encontrar vocês no mês que vem na nossa próxima live. Aqui, ó, É minha isso primeira então, live da gente? Gringas. Cláudia, como sempre, sensacional. Cláudia, muito obrigada, gratidão. Obrigada pela live. Já estou fazendo a limpa em meus memberships. É Ah, isso que aí. legal! Muito Muito obrigada. bom. Ah,
teve deixa eu ler aqui. Entrei há pouco, isso já foi falado, eu ouço depois. Pergunta seria, duas fontes de investimento. A gente vai ter uma outra live falando sobre essa questão de investimento no Brasil ou nos Estados Unidos, tá? Mara, Vamos. Mara no Instagram. E a gente fala bastante lá no grupo também, se você não está no grupo do WhatsApp, junte-se a nós. Eu vou dar só uma palhinha nisso aqui, tá? Eu ouvi isso essa Tá, semana de uma pode pessoa. mandar. Ele falou para mim o seguinte: eu falei, lá no grupo aparece muito essa dúvida, né? Investir aqui ou investir no Brasil? Aí ele falou para mim assim, Cláudia, o que que você prefere? Você prefere comprar 5 barras de ouro ou 50 sacos de areia? Eu falei, que pergunta. Claro que eu prefiro comprar 5 sacos de ouro do que 50 sacos de areia. Ele falou, essa é a história. Se você está aqui nos Estados Unidos, aproveita aqui os Estados Unidos e compra aqui nos Estados Unidos, investe aqui nos Estados Unidos, porque eventualmente, quando você voltar, você pode levar esse dinheiro em dólar. Você está levando ouro e não a terra. Então, isso na minha cabeça foi foi assim, uma comparação, uma analogia engraçada, mas eu acho que faz bastante sentido. Eu queria pedir, meninas, quem tiver, puder aparecer na câmera, eu queria fazer um videozinho para a gente botar no Instagram. Aparece aí para a gente fazer um videozinho com vocês. Ai, que lindas! Olha só, todo mundo linda, não estava me vendo antes, agora estou vendo vocês. Obrigada! Vou fazer um videozinho aqui, faz um alô aí. Vocês gostaram da live? Foi boa? Que legal! Então, ó, mês que vem, já vou dizer a vocês o que que vai ser. Mês que vem é uma live sobre crédito. Quem está vindo aqui é o Rafael Miranda, é um cara de muitos anos também de experiência nessa área. Ele vai falar sobre financiamentos e as roubadas que a gente tem que evitar de cair em termos de financiamento e construção de crédito aqui nos Estados Unidos. Sabrina, tem uma pergunta, Sabrina? Eu vou estar respondendo ela no privado. Ah, não quer que eu responda para todo mundo saber aqui ou é alguma coisa que... A gente não pode mencionar a pessoa no Gringo. Ah, tá, entendi. Então tá certo. Então tá, meninas, então olha só, muito obrigada pela participação de todas, uma boa noite para vocês, gratidão. Eu vou pedir a vocês um favor. Eu falei para vocês no início da live que a Jéssica não pôde estar aqui por causa de uma emergência. Não é nada super grave, mas eu queria que hoje à noite vocês, se puderem, façam uma oração pela Jéssica para que ela passe por esse momento que ela teve que passar hoje à noite da melhor maneira possível. Eu queria pedir isso para vocês, tá bom? Um beijo para todos, uma boa noite, muito obrigada e até a próxima.